prazer muito grande receber cada um de vocês aqui hoje, nessa casa de paz, de amor e caridade. Quero cumprimentar também os nossos queridos amigos internautas que estão nos assistindo agora também, nesse estudo que já virou aqui um costume da nossa casa, esse estudo de perguntas e respostas. Então vocês podem fazer suas perguntas, bastam levantar as suas mãos, os nossos voluntários estão nas laterais com papel e caneta e vão levar até vocês para que possam aqui fazer as suas perguntas. E eu e meu querido, grande amigo, Sr. João Balbi, prazer recebê-lo aqui, viu, Sr. João? Nós aqui estaremos tentando responder a cada uma das perguntas de vocês. Bom, eu já vou começar aqui agora, sem mais delongas, uma das perguntas que já nos chega aqui, nós temos várias aqui já, e a pessoa fala assim, estou frequentando o centro recentemente, preciso muito de um tratamento espiritual, mas eu não estou contribuindo com nada, eu não tenho condições de fazer doação, como posso receber a ajuda? Ô meu querido, ou minha querida, olha só, aqui nós não mercantilizamos qualquer tipo de ajuda. Isso aqui é uma casa de amor e de caridade. Não importa se você não tem condições de contribuir. É claro que a casa aqui é uma casa que recebe doações para que se mantenha assim, né? Mas doações voluntárias, não impositivas. Mas se você não pode dar algum tipo de ajuda, faça uma prece para nós e nós já ficaremos muito felizes. Mas não se preocupe, meu amigo ou minha amiga que fez essa pergunta. Venha aqui na casa, nós estamos aqui de braços abertos para te acolher, tanto espiritualmente quanto materialmente. Temos aqui muitas ações sociais que fazemos aqui, auxiliando pessoas que estão passando por situações difíceis, tanto na área material, mas também na área espiritual. Se está precisando aqui de um tratamento espiritual, como é o caso que foi colocado aqui na pergunta, venha, nós temos aqui o nosso departamento de acolhimento fraterno, tratamento espiritual, tratamento médico espiritual, e que tem ajudado muitas pessoas. Então, não se contribui com um centavo em troca de um tratamento espiritual. Todos nós aqui trabalhamos nesta casa, aqui somos voluntários, ninguém aqui ganha absolutamente nada para trabalhar aqui, nós trabalhamos com muito amor e com muito carinho. E você aí que está agora, né, nesse salão, e você que está nos assistindo, se quiser ser um voluntário dessa casa, a única coisa que nós pedimos é que você venha com os braços abertos, com o coração aberto, com muito amor para doar. Isso é o que a gente faz aqui, a gente doa muito amor. Sr. João. A pergunta que nos foi dirigida aqui é a seguinte, a pessoa deve estar presente, porque chegou aqui agora. Boa noite. Quando ficamos sabendo que o espírito de um familiar nos acompanha, o que devemos fazer para auxiliá-lo a seguir o caminho de luz? É uma pergunta muito interessante, muito apropriada, porque se você já está aqui, é um bom sinal que essa pessoa vai ser socorrida. Nós, antes de fazermos a prece aqui, nós rogamos a vocês que mentalizassem os seus familiares. Essa pessoa, certamente, se ela fez isso, a espiritualidade aqui presente realmente vai encaminhar essa pessoa ao lugar devido dela, entendeu? Pode ficar tranquilo que se você frequentar aqui, precisar, se for assim um caso mais grave, a casa aqui tem recursos espirituais para que essa pessoa seja auxiliada o mais rapidamente possível, viu? Muito bem. A pessoa aqui nos pergunta o seguinte, já tenho um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, através dos estudos e palestras dessa casa. Queria saber mais sobre a lei de causa e efeito, ação e reação. Minha vida é muito difícil, complicada. Saúde, relacionamento, financeiro, tudo ruim. Estou pagando os meus pecados todos. Devo ter sido muito ruim na vida passada. Agora só na próxima para melhorar mesmo. Deus podia perdoar. Ô meu querido, ô minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Ele fala assim, Deus podia perdoar. E eu digo para você, Deus não perdoa. Sabia? Deus não perdoa. Sabe por quê? Porque Deus não se sente ofendido. A gente só perdoa quando a gente está ofendido com alguma coisa. Eu te perdoo aquilo que você fez comigo. Se você tem necessidade de perdoar, é porque você se ofendeu.
Deus não precisa perdoar, Deus entende as nossas falhas, Deus compreende os nossos erros. Nós somos crianças espirituais ainda, estamos num processo evolutivo e erramos muito, é fato. Quando ele fala aqui, né, da lei de causa e efeito, a reação, eu estou pagando os meus pecados, parece, meu amigo ou minha amiga, que Deus está nos cobrando pelos nossos erros do passado. Deus não cobra nada, Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus nos dá, na verdade, são oportunidades para nós nos redimirmos dos erros do passado através das reencarnações. A reencarnação é um processo de reeducação. É como um aluno que está na escola, ele não foi muito bem em alguma matéria, né? Então, na minha época, na época nossa, né, a gente chamava tomar bomba, né? Você tomou bomba na escola, né? Assim, né? Repetência, né? Então, aí a gente tinha que fazer o quê? De novo, repetir o ano. Hoje você vai, não, nessa matéria eu não fui bem, naquela eu fui bom. Então nessa você vai repetir ela novamente, você vai estudar ela novamente para você melhorar, tirar notas melhores. Assim é a reencarnação. Então a gente vem passando por situações às vezes difíceis na nossa vida, mas Deus nos dá, olha, isso aqui é por quê? Por que nós passamos por situações difíceis, meus queridos? Porque Deus castiga? De jeito nenhum. Aí sim, lei de ação e reação, causa e efeito, o que é? A cada um de acordo com as suas obras. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos no passado, né? Essa é a verdade. E nós fizemos muitas coisas erradas no passado. Quem nos conta isso é a história da humanidade. Há não muito tempo, aprendemos isso nas aulas de história no colégio, não é verdade? Há não muito tempo atrás, 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Batia neles por pouca coisa, amarrava eles nos troncos, não é? Chicoteava eles, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugirem, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos nos formigueiros, para as formigas comer eles vivos, vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles, dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel, a gente matava e continuava comendo aqui, e não dava nada. Por quê? Porque ali era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso, mandava mais quem tinha mais poder. Hoje não, você não pode sair na rua matando os outros mais não, quer dizer, pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso, não é? Ainda existe muita injustiça social, é fato, mas a gente então errou muito, e hoje, mas olha só, se eu fizer uma pergunta aqui para cada um de vocês que aqui se encontram, vocês aqui, quem aqui tem coragem, levanta a mão, quem aqui tem coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Graças a Deus ninguém levantou a mão, né? Que bom. Mas se eu tivesse feito essa pergunta 200 anos atrás, levantava a mão para cima de todo mundo, eu, porque era assim que a gente fazia, matava e roubava, e era uma coisa natural, não é? Era assim que a gente fazia. Só que todo esse processo todo, que nós fizemos lá no passado, hoje a gente volta, passando por situações difíceis. E ele pergunta aqui, né? Então só na próxima vida mesmo para melhorar? Não, meus queridos. Quem nos ensina isso, além do meu querido amigo Sr. João Balbi, né? Que já me ensinou muito nesta vida, que nós podemos sim melhorar a nossa vida. Olha, nos ensina as grandes obras, muitas obras subsidiárias da doutrina espírita, além da codificação, mas nós vamos ver que o processo reencarnatório existe uma programação sim, né? Às vezes a pessoa se diz, Sérgio, mas eu estou passando por uma situação difícil, né? Não foi programado para eu passar por essa situação, não tem um destino para que eu possa passar por essa situação, né? Não foi programado, eu tenho que fazer, eu tenho que sofrer isso. Sim, foi feita a programação, e não raro nós participamos dessa programação. Você vai passar por isso, é feito todo um trabalho junto com a equipe espiritual. Então, se já eu vou ter que passar por isso mesmo, isso é um destino, se é o destino ele está traçado, tá? Então pronto, o que resta a mim é o quê? Sentar ali na calçada, chorar as mágoas e ficar, quem mandou ter sido ruim no passado? Quem mandou ter jogado pedra na cruz? Mas não é assim, meus queridos, nós podemos mudar isso. Nos ensina o grande apóstolo Pedro, que ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. E olha só, se a gente vem, quem falou isso foi há muitos anos atrás, meu amigo João Balbi aqui, se você aprendeu pelo amor, não há necessidade mais do sofrimento. A dor é um corretivo, a dor é aquele elástico que te coloca na linha,
Mas nos ensina um grande pensador, um grande espírita, que o Sr. João gosta muito dele, eu vou falar o nome dele aqui, eu tenho certeza que o senhor gosta muito dele, chama-se Hamed, não é? E ele, através do médium Francisco do Espírito Santo, ele nos ensina num livro, um modo de entender uma nova forma de viver, que nós podemos reprogramar a nossa existência. Porque existe um destino? Existe um destino. Ele está traçado? Ele está traçado. Então ele é definitivo? Não. Existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo, porque você pode mudar o seu destino. A mudança está na nossa mão. Você pode mudar ele para melhor ou para pior ainda. Aí entra o seu livre-arbítrio, as suas ações no decorrer dessa existência. E nos ensina Hamed, nesse livro maravilhoso, na sua primeira lição intitulada Reprogramação. Leiam este livro, Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, Hamed pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Nessa lição primeira, Hamed vem nos ensinar, com esse título Reprogramação, que nós podemos mudar na nossa vida. E essa lição, Sr. João, ela é mais ou menos assim. Hamed fala assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Ele fala assim: portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, vamos refletir sobre isso, meus queridos. Essa João. E outra pergunta que a pessoa está aqui também, ó. Me disseram em sonhos que tem uma magia negra de outras encarnações que sempre vou ser sozinho, no amor, no trabalho. Será que é karma? Ó, isso é uma resposta que só a pessoa sendo entrevistada que seria melhor para ela, sabe? Não é uma resposta que eu vou dar aqui para... em modo geral, não, é muito individual essa pergunta. Então, com a casa que mantém um atendimento fraterno, nós aconselhamos a você que fez a pergunta, que procure, entendeu, um atendimento fraterno, que você será explicado mais individualmente, viu? Porque isso aqui é para você mesmo a resposta, vai ser individual para você, tá ok? A pessoa pergunta assim: estou em tratamento espiritual aqui, nesta casa. Quando irei saber se preciso continuar o tratamento ou se já estou bom para encerrá-lo? Olha, o tratamento da casa, para quem já fez, conhece, quem não fez aqui, nós temos aqui o acolhimento fraterno. O que é o acolhimento fraterno? A pessoa chega aqui: estou passando por uma situação assim, assada, uma série de situações que durante o decorrer da nossa existência a gente passa. Então ela busca ajuda espiritual na casa. Ela vai conversar com uma acolhedora, é marcado uma agenda dela, ali, e ela vai conversar com o que nós chamamos de acolhimento fraterno. O acolhedor vai conversar com ela, vai fazer uma ficha ali, explicar para ela o que ela tem que fazer, culto do evangelho no lar, todos aqueles detalhes todos que ela está passando. E então ela vai começar a frequentar a casa. E aí vai tomar os passes e tudo, um determinado número de passes, que são 20 passes hoje. Depois ela vai passar por um tratamento espiritual com a equipe espiritual desta casa. E que, se necessário for, vai também ser encaminhado para a equipe médica espiritual. Quem vai determinar se ela vai continuar o tratamento, no caso, quando eu falo tratamento espiritual, meus queridos, é nesta sala específica, é o tratamento específico para essa pessoa, individualizado, como o Sr. João colocou. É uma reunião ali de desobsessão, de tratamento espiritual, exclusiva, privativa para aquela pessoa. A espiritualidade vem nessa reunião e fala: você vai retornar daqui tanto tempo, se necessário for. Caso contrário,
o trabalhador espiritual vai chegar e falar, olha, continue, né, frequentando a casa, porque tratamento espiritual, meus queridos, aqui entre aspas, é o resto da eternidade, infinito e além. Essa é a verdade. Estudar. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aprendendo. Todos nós aqui, eu, sou João, vocês, nós estamos aprendendo. Quando a gente assiste uma palestra, a gente aprende. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais entendimento a gente vai ter. Quanto mais entendimento, mais nós vamos compreender o que está acontecendo na nossa vida. E nós vamos melhorar, porque o processo evolutivo ele é permanente, né? Então, sempre que possível, venha à casa, estude, né? Nós temos as nossas palestras na internet. Esta casa tem estudos aqui todos os dias da semana, meus queridos, de segunda a domingo, até durante a tarde tem estudo. Só não estuda quem não quer. Nosso companheiro Irley, que está aqui hoje, nos brindando com a presença, é um dos coordenadores do estudo desta casa aqui. Então ele faz estudo aqui dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado, dia de domingo, quarta-feira de tarde, né? Então, venha estudar e aprender cada vez mais conosco. E o tratamento é assim, tá certo? E o passe, sempre que possível, tome o passe, traga água fluidificada e siga as recomendações dos acolhedores que foram passados por vocês, principalmente com relação ao culto do Evangelho no lar. Estou vindo à casa espírita às vezes, mas quero continuar na minha igreja. Isto é ruim? Posso continuar? Olha, aí vai ser uma coisa muito individual, igual a outra também, sabe? O Sérgio acabou de declarar aqui agora que a casa oferece estudos durante a semana toda, vários horários. Então a pessoa vai assimilar o que ele vai aprender aqui na casa e depois ele vai tirar uma conclusão, que se ele deve continuar aqui com esse estudo, que se isso foi bom para ele, está sendo bom para ele, ou ele vai continuar também na sua igreja, que não sei qual que é, ela não declarou aqui. Na verdade, todas as religiões têm o mesmo destino, que é nós encontrarmos com Deus. É certo que, no nosso entendimento espírita, são caminhos diferentes, com mais atribulações e outro com menos atribulações. No meu entendimento pessoal, eu vi que a doutrina espírita é um facilitador para esse caminho. Então a pessoa vai escolher realmente, vai ser uma coisa muito individual dele também. Ele vai ver qual que é melhor para ele, qual que é mais fácil, qual que é mais lógico, qual que é mais aceitável. Então a religião é uma coisa assim que é muito íntima da pessoa, né? Então eu aconselho a pessoa, não tem problema nenhum, no caso aqui, se frequentar outra religião de jeito nenhum, todas levam a Deus. Só que uns caminham por caminhos diferentes, só isso aí. Ele vai ver qual que é o caminho mais fácil para ele, ok? Muito bem. Uma pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim: estou com um dilema na minha casa. O meu marido foi criado na linha dura pelos seus pais e acha que bater resolve. Não concordo com isso. Tenho 2 filhos que às vezes desobedecem. Como fazer para educar do jeito certo? Nó. Então, minha querida, eu vou dizer para você aqui a minha opinião. Eu concordo plenamente com você. Bater jamais vai resolver alguma coisa. Esse não é o caminho. É fato que nós, sou João provavelmente, né, também pela idade, eu fui educado numa linha muito dura, meu pai foi educado numa linha muito dura, muito severa, meus avós eram firmes, né? Então, e na minha época pelo menos, e eu acredito que os mais antigos aqui, a educação dos filhos naquela época era aquela educação do olhar, né? Quando você fazia alguma coisa errada, o pai só olhava assim para você, você já tremia nas bases, né? Nossa Senhora! E se ele fizesse assim, nossa Senhora, você quase morria, né? Hoje, né, você olha, você ficou olhando assim, o que você está olhando? Perdeu alguma coisa aqui? Não é assim? Né? Então, não está fácil mesmo não, tá certo? Porque o processo, ele vai crescendo, é diferente antigamente. Eu me recordo, eu me lembro de ter tomado aí talvez umas 2, 3 surras, né? Meu pai me conta que ele apanhava todo dia. E ele me contava assim, meu filho, tinha dia que eu apanhava, eu não tinha feito nada. Eu falei, mas eu não fiz nada, senhor. Você não fez, mas você vai fazer ainda. Ele apanhava por antecipação.
mas já fica pronto para o que você vai fazer, já fica pronto, né? Minha avó era terrível, meu avô batia pra caramba, né? Eu tenho um filho que sexta-feira agora passada, alegria da minha vida, meu amor, Bruno, fez 26 anos. Ele nunca levou um tapinha sequer na bundinha, sabe, seu João? Quando ele era criança, pequenininho, da escola, um dia ele chegou perto de mim e falou assim: papai, o senhor podia me dar uma chinelada na minha bundinha? Eu falei assim: que é isso, meu filho? Por quê? Não, porque os meus coleguinhas falam que eles levou chinela na bunda. Eu queria saber como é que é isso, por quê? Né? Nunca levou. Não que eu passasse a mão na cabeça, não, a minha educação é firme, foi sempre firme ali. Nunca bati, mas tinha o castigo, mas o castigo razoável. Meus queridos e minha querida, como educar do jeito certo? Eu vou dizer como é que eu fiz, e deu certo, né? Eu sempre faço assim. Quando meu filho errava, aí você dava o castigo razoável. Não adianta você querer nem bater e nem descontar a sua raiva no seu filho. Você não está educando, você tá batendo nele de raiva, ou você está dando um castigo de raiva. Imagina você chegar perto do seu filho e falar assim: ah, é que você fez isso, menino? A partir de hoje, você não põe nunca mais o pé na rua. Nunca mais põe o pé na rua. O filho olha e vai dizer: bobão, amanhã eu vou para a escola. Lógico, como assim? Nunca mais foi para... Você nunca mais vai ligar o computador. Eu tenho um monte de trabalho da escola para fazer, bobão. Entendeu? Então são raivas. Aí você está descontando raiva, você não está educando. Fez uma coisa errada? Hoje você não assiste televisão. Hoje não tem internet. Hoje não tem celular. Hoje não tem computador. Meu filho, quando tinha 2 anos, arteiro, né? Esse menino é assim mesmo, gente. Fazia coisa errada. E os meninos sabem, viu, gente? Não é que eles bobão igualzinho era nós, não. Antigamente, a gente era bobão, né? Os meninos de hoje, eles vão fazer a coisa errada e já olha pra você, já faz assim. Ele já sabe que está fazendo a coisa errada. Esperto, né? Aí fazia coisa errada, eu falei assim: vem cá, meu filho, vai lá e senta no pensador. Tinha um sofazinho que eu comprei, um sofazinho pequenininho. Assim, senta no pensador. Você vai ficar 2 minutos aí pensando o que você fez. Gente, 2 minutos para o menino é o resto da eternidade. Ficava doidinho, nossa senhora, quase morria. Chorava, tirava roupinha, ficava quietando. Acabava os 2 minutos, terminou. Vem cá, vamos conversar com o papai aqui. O que você fez foi certo? Não, papai. O que tem que fazer? De culpa, papai. Vai fazer de novo? Vou, não, papai. Então tá bom. Né? E era assim, né? Com 2 anos de idade, 3 anos, já levei na evangelização infantil. Foi na evangelização infantil toda vez, lá na época que era o Maria de Nazaré, e de sábado. Depois foi para mocidade. Meu filho hoje mora em Belo Horizonte, estuda, 26 anos, não bebe, não fuma. Uma bênção na minha vida, mas teve berço, teve educação. Então, educação não é você pegar o chicote, pegar ali, né? Como o Paulo também nos ensina, né? Paulo, o apóstolo, fala que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Aí não adianta, como eu vi outro dia, eu estava no supermercado, só João, só um parênteses aqui, precisa dizer que vem bem ao encontro aqui do assunto. Eu estava no supermercado lá e tinha um pai com uma criança pequenininha, né? E o pai lá com uma latinha de cerveja aberta dentro do supermercado, bebendo. Obviamente que ele ia pagar no caixa, é claro, né? Mas estava lá bebendo. Aí o filho foi e pegou um pacotinho de biscoitinho, de bolacha, sei lá, um negocinho lá, aqueles chips, aquele treino. E abriu também dentro do supermercado e começou a comer. Nossa, esse pai deu um safanão nesse menino, eu quase morri. Eu falei assim: Jesus amado, eu falei, nossa, eu me segurei, né? Aí assim: você não pode comer nada aqui dentro do supermercado, não, é? Não pode. Aí o menino falou assim: mas o senhor está bebendo, hein? E deu outro. Eu posso. Qual que é o ensinamento que você está passando para aquela criança? Não, quando eu crescer eu posso tudo. Menino não pode nada, mas grande eu posso fazer qualquer coisa, né? Então a gente tem que dar o exemplo assim também, né? Então eu queria passar aqui para essa pessoa e para todos nós e para os nossos amigos aqui internautas. Tem uma palestra minha, da minha autoria, está lá no site do Jesus Nazaré, depois entra lá, né? Você que já está no site aí, www.jesusnazaré.com.br, chama-se Conflitos de Gerações. Eu contextualizo bastante sobre essa questão de educação, dos conflitos, da diferença, de como fazer, do relacionamento entre pais e filhos. Muitas pessoas que vêm aqui a essa casa têm muitas situações de conflitos entre pais e filhos. Então essa palestra chama Conflitos de Gerações. Se estiver difícil de achar aí, porque são milhares de palestras, digita lá
Sérgio Bebiano Palestras, lá no YouTube, vai aparecer um monte de palestra minha lá. Tem essa. Confio, assista as demais também quando puder. Quanto mais conhecimento, melhor. Aí eu tenho certeza que vai ajudar você, minha amiga, bastante. Seu João. A pergunta é a seguinte: para ser médium, tenho que ser espírita? Na realidade, todos nós somos médios. O espírito é uma prerrogativa, é uma coisa insta do próprio espírito, a pessoa ser médium. É como se fosse um sentido da gente, um sexto sentido da gente. É um sentido mais apurado. No caso da pessoa trabalhar numa reunião mediúnica, aí já muda de figura, né? Aí já muda de figura. A pessoa tem que aprender como educar essa mediunidade se ela for extensiva, para participar de uma reunião mediúnica. E é uma coisa que leva tempo. Casos são diferentes uns dos outros, mas na maioria dos casos, a pessoa tem que ter um conhecimento realmente do que está fazendo, porque é uma responsabilidade muito grande a pessoa trabalhar numa reunião mediúnica. Eu dirigi reunião mediúnica há muitos anos e sei que muitas pessoas, a grande maioria, frequentam a reunião mediúnica e não sabem o que está ocorrendo ali, entendeu? Por isso que eu coloco que é de responsabilidade muito grande e até perigoso. Porque a pessoa tem que saber. Se você pular dentro de um rio e não souber nadar, você vai afogar. Então, a reunião mediúnica é uma coisa muito séria. No caso aqui, a pessoa certamente está querendo frequentar uma reunião mediúnica. Para frequentar a reunião mediúnica, ela tem que ser assistida, tem que estudar, tem que frequentar uma casa espírita responsável, igual a essa, por exemplo. Então, é por aí, viu? Muito bem. Nós temos uma pergunta de uma amiga que ela fala assim: fui muito magoada pelo meu marido. Eu queria tirar essa mágoa para seguir em paz. Não esqueço ele dizer: traio porque sou homem. Isso me dói, viu? Dói muito. Olha, minha querida amiga, a base de um relacionamento é a confiança, não é? É o diálogo aqui. E se chegou nesse estágio, tem que ver o que aconteceu. Porque com certeza não foi da noite para o dia. Isso é igual um conta-gotas. Ali vai enchendo, cada gota no balde vai enchendo. Aí chega numa hora que transbordou. Por que transbordou? Por que aconteceu esses fatos? Porque com certeza lá atrás já vem rolando muitas outras coisas. É óbvio que nada, absolutamente nada, justifica uma situação como essa. Principalmente uma fala desse nível. A gente não concorda de forma alguma. Relacionamento conjugal é muito complicado. A união de dois espíritos ali, que com certeza já estiveram juntos no passado de alguma forma. Muitos casos são assim, uma grande parte. São união ali que os dois se encontram para gerar ali os filhos, que são outros espíritos que tiveram também ali contato, que tiveram ali uma afinidade ou desafetos com relação às existências anteriores. Por quê? Porque quando você vê uma família, muitas vezes você vê lá nos filhos, por exemplo, que um irmão não dá certo com o outro, ou o filho não dá certo com o pai, dá muito certo com a mãe, né? Ou vice-versa. Por quê? Porque ali são espíritos antagônicos, mas que vieram ali naquele lar, como nos ensina André Luiz, vieram naquele lar para se ajustar. Então são as oportunidades, como nós falamos lá no início da nossa fala, as oportunidades que Deus nos dá, a reencarnação, de ajustarmos as nossas divergências. Então, para a nossa amiga, eu sugiro o seguinte: o diálogo. Vamos conversar, vamos explicar. Porque se de tudo não deu certo, o que tem que fazer? Não tem como, né? Mas, às vezes as pessoas falam assim, porque existe um dilema muito grande, né? Que fala na igreja assim, ó: o que Deus une, o homem não separa. Olha só, então é contra o divórcio. A doutrina espírita é contra o divórcio? Não. A doutrina espírita não é contra o divórcio. Por quê? Porque o divórcio é uma lei humana.
que vem separar o que já não existe mais, separar legalmente o que já parou, o que já aconteceu. Alguém aqui conhece algum casal que foi lá no juiz, meu amor da minha vida, vão lá no juiz divorciar, eu te amo demais? Isso não existe. Quando você vai divorciar é porque o bicho já pegou, né? O divórcio é o último estágio. Por quê? Acabou o quê? O amor. Quando acaba o amor, aí acabou tudo. Aí por que tem um divórcio? É para separar o que já acabou tudo mesmo. Tá certo? Mas por que acabou? Aí você tem que buscar lá atrás as causas. Eu queria sugerir para nossa amiga e para todos vocês uma palestra também da minha autoria, que se chama Relacionamento Conjugal. Lá a gente fala bastante coisa, eu tenho certeza, principalmente não só para os casados, para os noivos, para os namorados, aqueles que estão pensando em namorar, aqueles que estão pensando em casar também. Essa palestra ela é bem bacana, está lá no site, ou como eu disse, entra lá no YouTube, Sérgio Bebiano Palestra, vai aparecer um monte de palestra lá. Relacionamento conjugal. Tenho certeza, minha amiga, que vai te ajudar bastante nesse caso. Tem uma pergunta daqui também, a pessoa deve estar presente. Qual a causa espiritual do mal de Alzheimer? Ó, eu confesso que eu não sei se uma pessoa que está com Alzheimer, se tem uma coisa espiritual nela. Entretanto, a grande maioria dos nossos males provém sim de uma causa espiritual, que é a causa, o espírito é que está doente, não é o corpo físico que está doente. O espírito, para manifestar, ele precisa de corpos de manifestação. O espírito, lá no mundo espiritual, ele usa um corpo, que é o corpo espiritual dele, que nós tratamos de perispírito. Agora, para ele manifestar aqui no mundo físico, ele precisa de mais 2 corpos. É o duplo etérico e o corpo físico nosso. Certo? Quem adoece é o espírito que adoece. Quando o espírito está doente, num certo período da vida dele aqui, quando ele está encarnado, essa doença vai manifestar uma hora. No caso do Alzheimer, deve ser parecido com isso. Eu não estou afirmando não, que eu não sou médico, nem cientista. Mas todas as causas vêm do nosso corpo espiritual, ou seja, do espírito que pensou alguma coisa errada. Não é isso? É que, né, num certo período da vida dele, aqui encarnado, ele vai manifestar essa dor. Esse é o problema, entendeu? Toda doença é assim. Então, deve ser por aí que esse mal de Alzheimer deve manifestar no corpo físico da pessoa, viu, gente? Uma pergunta interessante aqui, que nos chega, e a pessoa fala assim: meu pai bebe muito. Às vezes perde a noção das coisas, fica conversando com pessoas invisíveis, batendo altos papos. Isso tudo pode ser influência espiritual? Como que esses espíritos podem influenciar as nossas vidas? Nossa, na verdade essa resposta aqui daria uma palestra, né? Daria um seminário aqui, viu, gente? Horas, meses, anos. Anos de palestras aqui, esses daqui. Olha só, esses espíritos podem influenciar as nossas vidas? Aí eu vou, sabe aonde? Lá na nossa obra básica, no primeiro livro espírita que foi codificado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E Kardec, na pergunta de número 459, pergunta para os espíritos assim: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos respondem assim: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só. E aí eu fiquei pesquisando em muitos estudos, sou João Balbo, nos estudos, estudando livro do Espírito. Pode influenciar como? Né? Mas pode influenciar para o bem e para o mal. Influencia de todas as formas, depende da minha sintonia, de como eu estou. Esse caso aqui em tela que foi colocado, né, meu pai bebe muito, às vezes conversa com pessoas invisíveis. Conversa mesmo. Né? Conversa. Está ali, porque o perispírito, como o Sr. João colocou, que nós temos vários corpos, e tem um que se chama perispírito, ele se expande, a pessoa está num estágio ali, tá? Ele começa a perceber, ainda mais se tiver uma mediunidadezinha ainda, né? Aí começa a perceber a presença de entidades ali, e vai bater outros papos mesmo. E você, com a questão dos vícios, chama-se afinidade, você acaba atraindo para perto de si entidades dessa natureza. Tudo é sintonia, meus queridos.
É como um rádio, o Sr. João gosta de falar, gostava muito de falar. É como a dial do rádio. Eu quero escutar a música lá de Belo Horizonte. Não, eu quero escutar a música de Divinópolis. Então, assim somos nós. Quando você eleva seus pensamentos, então você sintoniza com a espiritualidade sublime, seus amigos espirituais, seu espírito protetor. Mas o inverso disso também é verdadeiro. Quando você baixa as suas vibrações, e você então sintoniza com esses espíritos desse rameirão comum, permitindo uma aproximação maior, e se a coisa estava ruim, fica pior ainda, porque aí você vira joguete na mão deles. E quando você começa a entrar nos vícios, do álcool, né, das drogas, do fumo, você atrai para perto de si entidades dessa natureza, que se afinizam com os mesmos gostos, porque quando a gente morre, meus queridos, não muda nada. Por isso que nós espíritos falamos desencarnar. O que é desencarnar? Esse corpinho vai virar comidinha de microbinho, vai virar, e eu, enquanto Sérgio, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, e eu serei então atraído. Vocês vão gostar muito de falar isso, né, Sr. João? Eu não vou, não. Eu vou, você não vai em lugar nenhum, você é atraído. Você é atraído para lugares de acordo com a sua afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa boa, de bom senso, né, pelo menos me esforçando para seguir os princípios e os ensinamentos de Jesus, independente da religião que professe, vou ter lugares bem agradáveis no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui uma pessoa muito ruim, maltratei pessoas, se eu maltratei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, eu vou ter lugares bem complicados no plano espiritual. Ou vagando aqui, entre os encarnados, entre os vivos na carne, que se afinizam com os mesmos gostos. Aí essa pessoa aqui, enquanto encarnado, gostava de beber, de fumar e de usar droga, quando ele desencarna, ele continua com a mesma vontade, né? Que a fissuração danada, quer beber, quer fumar, quer usar droga. Como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então o que ele faz? Ele se aproxima de quem usa e vai vampirizar no sentido de sugar. Então ele chega e começa, não, beber uma. A pessoa já tem uma queda, né, ali, e ele passa para aquela pessoa a sua vontade também. Aí aquilo ali aumenta, potencializa aquela vontade. Por isso que às vezes você está no barzinho, você vê a pessoa assim, põe uma aí para mim, põe mais uma, põe outra. O cara não para, uma atrás da outra, porque tem um monte, tem uma falange ali, bebendo. E vou contar uma coisa para vocês, meus queridos, apesar de nosso tempo ser curto aqui, tem espírito que não sabe nem que morreu. Pra vocês terem ideia, nós conversamos na nossa reunião mediúnica, isso acontece de forma muito, muito corriqueira, né? Às vezes a pessoa vem aqui na casa buscar ajuda, e quando nós fazemos o tratamento espiritual para aquela pessoa, aí eu vou conversar com o espírito, né? Ô, meu amigo, mas você está acompanhando nosso irmão, senhor? Você está prejudicando ele. Ele fala assim, você ficou doido, senhor? Estou prejudicando ele não, é meu amigo, meu companheiro, é amigão meu. Assim, aí eu falo assim, mas você não está assim, notando algo estranho, que você conversa com as pessoas, ninguém te responde? Eu falo assim, mas ninguém vai conversar comigo, né? Eu estou na tontura danada, na sujeira, né? Mas ele não importa não, eu chego perto dele, eu abraço ele é meu amigo. Às vezes ele está triste, eu estou triste, eu falo assim, vamos tomar uma? Aí vai beber, nós bebe junto, amigão meu, companheiro de goma, ele não sabe nem que desencarnou. Olha para você ver que situação. E tem aqueles que já sabem que desencarnou também, viu? Tem de todo jeito. Então, essas pessoas atraem para perto de si. Então, gente, eu vou falar uma coisa que o Sr. João me falou há muitos anos atrás, quando numa reunião, eu falei assim, Sérgio, se as pessoas pudessem ver, por um segundo, quando você estivesse naquela farra, naquele negócio todo, o tipo de espírito que está do seu lado, se a pessoa ia sair vazada, sumir de medo. Gente, perispiritualmente, essas entidades são monstruosas, perdem a forma humana, inclusive, aquela língua desse tamanho, enfiando dentro da sua boca, para sugar ali o álcool, sugar, é terrível, é horrível, né? E você está lá bebendo, fumando, tal, negócio todo, usando droga, né? Aquele negócio todo, né? Tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que se chama Sexo e Destino. Esse livro, ditado pelo nosso querido amigo André Luiz, ao nosso querido Chico Xavier e também ao Valdo Vieira. Esse livro é muito interessante, porque o André Luiz ia numa cidade, ditava um capítulo para o Chico Xavier, depois ele ia noutra cidade, ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. E foi fazendo assim, ficou que até meio sem pé, sem cabeça. Teve que juntar os dois médiums para dar um livro. Nesse livro, Sexo e Destino, André Luiz vem nos ensinar
e nos explicar a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa, a ponto de acabar com a vida de uma pessoa, de destruir a vida de uma pessoa. Então, aí Jesus vem na assertiva: orai e vigiai. Orai todo mundo sabe, e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, as nossas ações. Fiquemos atentos, meus queridos. Nós sintonizamos com quem você quiser. Eu quero sintonizar com meus amigos espirituais, não, eu quero sintonizar com aqueles espíritos ali que estão naquele rameirão comum. Isso é livre-arbítrio, escolha nossa, tá certo? Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, tá certo? Eu queria agradecer a todos vocês, passar para o Sr. João também para fazer as considerações finais. Sr. João, fica à vontade. Um grande abraço a todos, meus queridos, muita paz. Uma alegria muito grande participar aqui hoje desse programa aqui, tão gostoso, né? Desde que a casa iniciou, quase que começou, né, Sérgio? Então a gente fica muito feliz. A gente está pedindo a espiritualidade aqui presente, que nos abençoe a todos, que nos dê a consciência tranquila, a paz, para que sejamos firmes nos nossos propósitos. Muito obrigado a todos vocês, viu? Um grande abraço, meus queridos. Muita paz.